Oi, pessoal, tudo bem? Como a professora Aline já falou, ela me apresentou, eu sou Dora, sou assistente social de Queimados, tenho uma trajetória na garantia de direitos do município, sou assistente social de formação, fui conselheira tutelar, também presidente do CMDCA, o órgão de política pública voltado para criança e adolescente, e aceitei o desafio de estar falando para vocês hoje sobre família, né? No momento, o desafio das famílias na pandemia. O que é isso, né? Foi uma coisa que nos pegou de surpresa, que ninguém imaginava que há um ano atrás a gente estava no isolamento, onde as crianças teriam que ficar em casa, os pais teriam que se dobrar para aprender e ensinar e a conviver com os filhos e sentir um pouco até, né, do que os professores passam com eles o dia todo. Então, o meu desafio hoje é falar para vocês como é que é lidar com família no momento de pandemia. Pensando para vocês sobre família, eu queria fazer uma dinâmica com uma linha que ela retrata uma situação que diz que se nós não estivermos juntos, né, a gente não consegue nada. Então, para falar de família, eu vou pegar essa linha, vou estar dobrando ela nesse tamanho, tá vendo? Estamos juntos. E aí, eu vou quebrar essa linha. Quebrei a linha. Até aqui eu consigo quebrar a linha. Agora eu diminuí o tamanho da linha, né? Diminuí. E vou continuar quebrando de novo, ó. Será que eu consigo? Né? Agora já não são 2 dobras, já são 4 dobras. E não estou conseguindo quebrar. Tá ficando difícil. Estou puxando e não estou conseguindo. Posso até me machucar. Começando com isso, eu quero dizer para vocês que família, ela para existir, ó, quanto mais eu me junto, me aproximo, ó, se eu dobrar de novo, aí eu não consigo quebrar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a família está junto, e não é só junto os membros da casa, é junto com todo o meio que essa família convive. É junto com a escola, com a creche, com os amigos, com a igreja. Família é tudo isso junto. Então, quanto mais junto a gente fica, mais difícil mais difícil fica dessa família ser destruída. Porque um agrega, um junta com o outro e a gente consegue se fortalecer. Partindo disso, eu queria falar para vocês que existem 2 tipos de família. A família pensada e a família vivida, né? A família que eu idealizo e a família que eu penso, né? A vivida e a pensada, a que eu penso e aquela que eu tenho. Então, a família pensada é aquele modelo ideal que todo mundo quer, que não dá trabalho, que é a melhor, que tem de tudo. Isso, hoje, esse conceito de família pensada, a ideal, a boa e a desejada, já não existe mais. Porque com o passar do tempo, com o desarranjo do processo familiar, a gente foi agregando vários conceitos. E aí vem a família pensada, né? Aquela que eu pensava que eu tinha pai, mãe, avó, que eu poderia trabalhar, eles cuidavam do meu filho, se metia até na educação e a gente achava ruim, hoje a gente sente falta. E a família vivida é aquela que enxerga a realidade. O vivido e a tradução da família vivida é o seguinte: é a família que enxerga a realidade, o vivido diante das circunstâncias, construindo com a possibilidade valores, crenças. Família não é perfeita, mas tem muitas possibilidades, né? Hoje eu tenho uma família que não é perfeita, que não é a pensada, mas é uma família que tem possibilidade. Se eu coloco essa família dentro de todos os arranjos que a gente tem construído, eu vou ter a família ideal para me viver. Então, a família
A família é revestida de deveres, fictível de ser punida. Ao mesmo tempo, todas as medidas de proteção reforçam o vínculo familiar como primeiro e fundamental desenvolvimento da criança e do adolescente. A família é um alvo de estratégia. O que é isso que eu quero dizer com isso? Que a família, se ela não é inserida no início, ela nunca vai saber que papel ela vai ter naquele contexto. Então, quando a gente fala de família, a gente entende que se eu não participo da vida social, educacional do meu filho ou da criança que eu gerei, eu nunca vou ser participativa ou ter participação naquilo que eu almejo. Porque o meu filho, ele é o espelho daquilo que eu sou. Então, assim, eu vou deixar algumas perguntas agora no ar para a gente estar falando. Qual é o papel? Qual o meu papel? São 3 perguntas que eu vou deixar no ar para vocês e no decorrer do tempo a gente vai procurando respostas, né? Então eu queria dizer para você que eu fiz 3 perguntas para a gente começar a falar de família. Qual o meu papel para contribuir para a minha família viver em harmonia, né? Isso é para reflexão, para você ir pensando aí. Quais os valores são fundamentais em uma família? Valores, deveres, responsabilidade, são essas coisas que eu quero que vocês comecem a refletir. Quais os maiores desafios das famílias na atualidade que podemos fazer e o que a gente pode fazer a respeito desses desafios, né? A gente vive no meio de uma pandemia, que hoje a gente vive no isolamento obrigado e que todo mundo foi pego de surpresa. Professor, escola, pai, mãe, emprego, desvalorização do ser humano, muito conflito familiar, a violência aumentou com isso. A violência doméstica teve um grau de aumento muito grande, porque as crianças passaram a ter mais tempo dentro de casa. E aí a gente começa a observar que isso tudo, que a pandemia, ela trouxe coisas que a gente estava esquecido lá atrás, né? Eu costumo dizer que a criança que sai da minha barriga, que tem o formato da minha barriga, ela não pode sair dela e ir para fora do mundo, para o mundo e ganhar ramificações. Ela não pode ter o formato da minha barriga e de repente ela virar cheia de ramificações. Porque é igual a planta. A planta ela vai crescendo e vai criando galhos. Se eu não podo, esses galhos vão crescer e a gente acaba destruindo tudo isso. Como a gente começou a dinâmica da linha, quanto mais junto nós ficarmos, mais difícil será da gente ser engolido. E aí eu queria deixar isso para vocês, né? Eu matriculo meu filho. A gente tem um costume de dizer que eu coloco meu filho na escola, problema da escola. Não é. O meu filho vai estar na escola, mas é problema meu também. Porque ele é o espelho que eu apresento para ele. E aí a gente precisa entender qual é o meu papel como cuidadora, como educadora, como mãe, como responsável daquela criança. O que eu estou ensinando meu filho, né? E aí a gente precisa refletir. Porque filho é responsabilidade minha como mãe. A escola, ela só ensina, ela não educa ninguém. A educação, como já dizia minha mãe, vem de berço. Sai na minha barriguinha, vai pro berço. É tudo aquilo que eu construo com essa criança ao nascer. Então, quando eu coloco ele no mundo, é responsabilidade minha. Eu não posso transferir responsabilidade que é da família para a escola, assim como a escola não pode transferir o que é responsabilidade dela para a família. Porém, hoje no dia a dia, eu construí várias situações que eu via. A
A criança, às vezes, nós estamos na época, no período da família. Maio é mês da família, mês das noivas, mês da exploração e combate ao abuso sexual, por isso que é laranja. E a gente fica pensando que só acontece na casa do outro. E aí eu vou dar um alerta para vocês. Nós temos, hoje eu vi uma pesquisa divulgada no jornal Hoje, pela Fundação da Infância e Juventude, onde a gente tem um índice de abuso de crianças e adolescentes 40% pelos responsáveis, pelos pais. Então tome cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. 16% pelos tios, 16% pelos avós, 16% pelos padrastos, 10% pelos padrastos, e assim gradativamente. Isso é um alerta para quem você não pode ser privado de se divertir, mas não esqueça que quando você partiu e decidiu colocar uma criança no mundo, a tua vida vive de responsabilidade com aquele ser que você colocou no mundo. Você não pode construir ou fazer tudo o que você pensa. Se eu ia para o baile, ficava até de madrugada e chegava a altas horas, eu já não posso fazer isso. Se eu ia para alguma festa e deixava, sem me preocupar com o horário, quando eu tenho um filho eu não posso fazer isso. E aí eu vou dizer para vocês uma experiência própria. Quando eu sou mãe de uma menina, quando eu engravidei, quando eu tive a minha filha, eu trabalhava à noite no emprego na Zona Sul, morava lá. E aí eu fiquei a minha licença maternidade amamentando, tirei as férias e é dolorido pra gente quando a gente vai fazer a volta pro trabalho para deixar a criança. E aí, quando foi nesse momento, ela não conseguiu tomar nenhum leite que fosse substituir o leite do meu peito. E aí o que acontece? Eu deixava a mamadeira de leite de peito, porém ela não queria nem saber, ela queria mamar. Ela queria a mãe dela. E aí, quando eu chegava de manhã, cortava o coração de eu olhar o rosto da minha filha, triste e me esperando chegar, porque ela queria mamar. Porque ela não conseguia tomar outra coisa. E aí, quando acabava o leite de peito, eles faziam uma situação de dar chá. O meu marido dava chá para ela, enchia ela de chá. Aquilo começou a doer no meu coração. Por quê? Porque eu comecei a me indagar. A minha filha não pediu para ver o mundo. Eu coloquei ela no mundo. Então eu preciso ter responsabilidade com ela. E aquilo me doeu tanto que eu pedi demissão do trabalho. Porque eu achei eu era cobrada pela minha própria consciência. Que a minha filha tinha que mamar o peito, que era o único alimento que ela comia, que ficava no estômago dela. E a única pessoa que poderia dar era eu. Então eu larguei o emprego, pedi demissão e vim cuidar da minha filha. Eu fiquei cuidando dela durante 3 anos e meio. Imagine uma pessoa que é ativa como eu, elétrica, ter que largar o trabalho e viver como dona de casa cuidando de um filho. Mas era necessário aquilo. Não foi necessário, porque quando isso acontece, quando eu paro para dar atenção ao meu filho, à minha família, nenhum outro ser consegue penetrar nas ações que eu tenho dentro de casa. E quando eu saio, não estou dizendo que mulheres não têm que trabalhar, porque eu sou totalmente a favor. Porém, tem que ter responsabilidade. Não é jogar na outra criança a responsabilidade de cuidar do filho que é teu. Não pode ser assim. Para você fazer as coisas, você tem que fazer as coisas com determinada controle, ação, razão. Porque a nossa família é a nossa base. Se a família está ruim, tudo vai ruim. Trabalho vai ruim, estudo vai ruim e o reflexo aparece. Se na família não tiver tudo ok, a gente acaba não fazendo nada. Por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. É muito complexo. E eu fiquei 3 anos e meio da minha vida dando mamar para minha filha. E digo para vocês,
Quando você conduz a criança no caminho que deve andar, como diz Efésios lá na Bíblia, quando você faz isso, ensinar a criança no caminho que deve andar, não é mandar ela e olha, tu vai ali, dobra a esquina e vai. Não é isso. Ensinar é eu pegar pela mão e fazer o caminho com aquela criança. Isso é o meu papel, respondendo já uma pergunta daquelas que eu fiz para vocês. Qual é o meu papel de contribuir com a família? É quando eu pego o meu filho, boto na mão e saio com ele, fazendo o caminho. Não é mostrando o caminho. Andar com ele no mesmo caminho, ensinando o caminho, dizendo qual os perigos que pode ter naquele caminho, para ter alerta. E hoje a gente vê isso muito pouco. É pouquíssimo você ver famílias que param para fazer isso. Fala-se muito, mas não se vive nada. E eu queria chamar a atenção para vocês nisso. Porque quando eu ensino a criança no caminho que deve andar, ela pode passar, bambear igual o bambu, igual a palmeira. Mas a raiz dela vai ser única. Teu filho vai andar com a pessoa que usa droga, teu filho vai andar com pessoas que fazem coisa errada, mas ele não vai se misturar, porque ele vai lembrar daquilo que você semeou quando estava do lado dele. Ele pode até andar, mas ele não vai fazer. E a responsabilidade nossa como mãe e pai é muito grande nesse sentido. Esse é o nosso papel. Cuidar da nossa família. Fazer a família ideal. Não é o ideal que eu quero, é a que eu tenho. E se eu não tenho a ideal, eu tenho que ter a família é a que eu tenho. Se eu não vivo com o que eu quero, eu tenho que aprender a viver com o que eu tenho. E isso é muito interessante para a gente fazer. E voltando aqui para as coisas que eu quero deixar para vocês, eu quis mostrar que sempre devemos estar assim, ó, junto. Família não pode, eu costumo dizer que família, ela não pode expor nada daquilo que ela tem do teu filho. Eu não tenho que te expor, mas eu tenho que procurar resolver. E a gente precisa reforçar o vínculo familiar, né? Nós temos hoje muitas famílias que só é composta pela mãe, mas isso não me dá o direito de não ter responsabilidade com meu filho. Eu posso ir pro bar, pro botequim, ficar lá bebendo até altas horas? Não posso. Eu perdi o direito quando eu decidi colocar um ser humano na rua, no mundo. E aí hoje, né, o que a gente escuta muito nos atendimentos é a pessoa chegar e dizer, olha, toma que eu não aguento mais. Como que você vai fazer isso com o teu filho? É um pedaço seu, é um pedaço gerado por você. Como você tem coragem de chegar para o conselho tutelar, para qualquer outra instituição e dizer, toma que eu não aguento mais? Como é isso? Como pode isso? O conselho tutelar, ele não fez filho. O conselho tutelar, ele não pediu para você engravidar. A responsabilidade é tua e do companheiro que você viveu com ele e que gerou essa criança. E aí você joga nessa criança todas as tuas angústias, as tuas lamentações. E aí quando você não consegue, você joga para o outro. Você joga para o que está mais próximo, que é a escola. Você tem sim que estar lá nas reuniões. Você tem sim que ir à escola do teu filho quando é chamado. Porque é interesse teu, não é interesse da escola. Você não tem que cobrar da escola o que é teu papel, né? Então eu acho que esse momento eu quero chamar muita atenção dos pais, dos responsáveis por essas crianças. Porque é lá na creche que elas começam o caráter dela. É lá na creche que elas começam a entender como que vai ser o trilho da vida que elas vão ter. E aí a gente precisa refletir, qual é o meu papel hoje, né? Qual é o meu papel na minha família hoje? Será que eu tenho um monte de porquinhos que eu só dou comida e deixo pra lá e eles vão crescendo por conta própria igual o mato? Não pode ser assim. Porque quando você faz isso, aí sim você vai ter que ver o conselho tutelar na tua porta.
porque você deixou de cumprir o teu papel. E outra coisa que vocês falam, que eu escuto muito, essa lei veio para tirar a minha força, a minha autoridade. Mentira! O Estatuto da Criança não tirou, nem nunca vai tirar a tua responsabilidade como pai. O que o Estatuto da Criança faz com relação a pai de família é não deixar espancar. Espancamento, onde eu vou pegar uma colher, eu tenho tempo de planejar, boto a colher no fogo, vou lá e boto na mão da criança. Isso é que não pode ser. Isso sim, o Conselho Tutelar combate. Agora, o exercício do teu pátrio poder, do poder familiar, jamais ninguém tira isso de você. E vocês percebem que quando eles estão na furada, quando eles aprontam que vai parar numa delegacia, eles só são liberados para vocês. Não é para a escola, não é para o Conselho Tutelar, é para vocês. Então está na hora da gente repensar, nesse momento de pandemia, qual é o meu papel com o meu filho? Será que eu estou fazendo o que é necessário para ele? Será que eu estou dando o meu melhor para o meu filho? Para mais tarde eu cobrar, para mais tarde eu não estar chorando? Então a gente precisa entender, a gente precisa saber quais valores estamos passando para os nossos filhos hoje. Qual é o modelo? Se é o modelo da dança mostrando sensualidade ou se é o caráter de um homem que tem que estar indo para a escola, aprendendo e eu sentando com ele para verificar os seus deveres, para eu verificar se tem cumprido as responsabilidades. Começa-se assim. Eu tenho o modelo da minha casa é o modelo que vai para fora. Não é o contrário. Não é de lá que vai vir o modelo para dentro da minha casa. Então eu preciso saber qual é o meu papel e quais os valores que eu tenho apresentado para minha família, para meu filho, para o meu pai, para o meu irmão. E aí a gente começa quando a gente é chamado. Você tem que estar à disposição sim quando a escola te chama. Porque quando a escola te chama, é sinal que ela percebeu alguma coisa. Porque quando acontece alguma coisa, você nem pede para a escola chamar. Quando você vê teu filho, que você achou que a escola errou, você vai direto. E por que quando a escola te chama, você não vai? Não é? Ficou esquisito isso? Porque a escola é a extensão da minha casa. A escola é a extensão da minha casa. Mas a escola não é o órgão, o responsável da educação do meu filho. Porque o responsável da educação dos meus filhos sou eu. Eu que tenho que ser responsável. E aí eu queria deixar essa reflexão para vocês entenderem o que eu estou fazendo com meu filho esse tempo todo dentro de casa. Será que eu estou entendendo que nesse momento cresceu a violência, cresceu a ansiedade, cresceu os problemas psicológicos e eu preciso dar conta de tudo isso, além de ter que trabalhar? Isso eu preciso repensar. São reflexões que a gente precisa fazer. E eu queria dizer para vocês nesse momento que família é a base mesmo, não é brincadeira. Você não começa uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce. Então é no alicerce que eu consigo representar e formar o que eu quero para o futuro da minha família. E aí eu quero deixar essas coisas para vocês. Não estou aqui para ser modelo ou mandar fazer. O que eu estou compartilhando com vocês são as coisas que eu vivo no meu dia a dia. Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças que eu vejo e com o futuro de amanhã. Criança não é futuro de amanhã, criança é o presente de hoje, porque se eu não fizer algo por elas agora no presente, não vou ter futuro nenhum. Que futuro eu quero para o meu filho? Que futuro eu quero para a minha família? A gente começa a indagar algumas coisas. E aí eu fico pensando em como fazer para a gente estar vendo as questões que a gente precisa levar para casa, ver as situações. Então,
eu tenho aqui, se a família não é inserida na etapa inicial, ela fica difícil de incluir posteriormente. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que se vocês não tiverem a participação no início da vida escolar dos filhos de vocês, ou de qualquer coisa, jamais vocês vão ser incluídos no final. Jamais vocês vão ser... jamais eles vão entender a necessidade de vocês nesse convívio. Então, e aí eu tenho alguns exemplos, tipo, Sandra desaparece da clínica após período de reabilitação. O que acontece isso? A mãe, tenho um problema, e aí eu acabo tendo que ir para uma clínica e o meu filho vai para uma família substituta. Às vezes eu nem sei o que aconteceu. Após 6 meses, a criança é cuidada por família substituta e em 6 meses é reinserida. Mãe usava drogas. O exemplo aqui acontece muito no nosso dia a dia. A gente acaba vivendo isso gradativamente. No caso de trabalhar famílias, pensa grande. O que é família? Família são, no meu entender hoje, famílias são parentes imediatos ou não, companheiros estável ou transitório, membro da família substituta e outros profissionais como escola, igreja, agregados. Isso hoje por isso que hoje a família não tem uma definição. Família não é uma coisa definitiva, igual uma redoma. Família, ela tem vários arranjos. A família pode ser desejada, adquirida e agregada. E a gente vive esses modelos hoje. Por quê? E quais são as dificuldades? É difícil reunir membros da família. Muitos não querem comparecer, o que eu estava falando para vocês. Qual é o meu papel? Como eu sou a mãe, pai, chefe de uma família, sou o modelo para meu filho, não vou comparecer quando eu sou chamada para falar dele. Mas quando a escola chama para falar, você não vai. Mas quando chega algo que você não gosta, você vai para lá querendo fulminar as pessoas, a direção, o professor que brigou com teu filho. Porém, nisso você vai imediatamente. Mas quando te chamam para falar, olha, o teu filho está displicente, o teu filho está dormindo muito, ele tem apresentado situações que está fazendo xixi constantemente. O que está acontecendo? Aí você se irrita quando alguém faz essas coisas. Porém, quando alguém vai fazer isso, ele está preocupado e está tendo a visão daquilo que você não viu. Ou por medo de ser penalizado, ou porque se sente pouco à vontade com o outro. Aí cabe a nós, como equipe, deixar um pouco à vontade. Nem sempre, uma das coisas um recado, uma reflexão que eu mando para os professores, para os diretores, para os orientadores, que a gente não precisa chamar a mãe e pai para reclamar, porque eles já sabem o filho que tem. Já sabem. Quando eu sou chamada, porque eu sei que o meu filho aprontou, eu vou ouvir tudo de novo hoje. Eu posso reclamar do meu filho, eu posso chamar a mãe ou o pai ou o responsável para reclamar. Mas será que essa criança não tem uma potencialidade que eu posso usar primeiro para poder entrar na reclamação? Isso são ideias que a gente pode construir juntos. Nós precisamos de vocês para que a proposta e o projeto funcionem para o filho. Se não trabalhar junto, se a gente não trabalhar junto, não vai funcionar. Como eu estava falando lá na dinâmica, se eu não conseguir ficar juntinho da escola, da igreja, do meu vizinho que eu observo o meu filho, do esporte que ele vai praticar, do filme que ele está vendo na televisão, do joguinho que ele está jogando no celular, eu nunca vou entender o que se passa com ele. E hoje a gente vive num momento
em que o filho mal chega para falar, eu já tô dando o telefone, toma, fica quieto. Às vezes ele nem quer aquilo, às vezes ele só quer atenção. E eu costumo dizer, e aí eu vou compartilhar uma experiência que eu pesquisei durante o meu trabalho. Eu percebo que muitas mães solteiras, elas têm uma autoculpa por eu não ter o companheiro junto. Quando o filho pergunta, por que que o meu pai não está aqui? E aí a compensação disso é comprando presente. Filho, às vezes, não quer presente. Às vezes, você sentar do lado, fazer uma pipoca e começar a conversar com ele, jogar amarelinha, discutir a dedonha, retornar os hábitos que a gente tinha, você vai avançar muito mais, você vai deixar ele muito mais feliz do que pegar um celular e dar. É absurdo uma criança de 2 anos, 1 ano, levar celular, andar com celular. Qual a intenção disso? Eu que estou querendo dar, né? Até entendo que você quer fazer pelo teu filho aquilo que você não teve, mas celular não é algo que uma criança de 1 a 2 anos tenha que ter. Ou que tenha que estar ligando para ele dentro da escola. Não tem. Isso não é o ideal. Criança tem que ser criança e ser tratada como criança. Responsabilidade é responsabilidade. E aí eu queria dizer isso para vocês. A proposta só funciona o projeto mãe, pai, escola, família. Só funciona o projeto escola e família se a gente estiver junto. Se a proposta for abraçada junto, como eu estava falando para vocês. E esse é o meu papel dentro dessa família. E agora na pandemia a gente teve que se reinventar. Né? Muita gente não sabe o trabalho que o filho dava na escola. Eu ouvia muitos pais dizendo isso. Meu Deus, eu não aguento mais, eu não paro. Eu fico 24 horas com meu filho, eu não aguento. Mas não sabe o trabalho que ele dava dentro da escola. E pegou muita gente de surpresa, porque a evolução você não acompanhou o dia a dia do teu filho. Você não sabe nem ensinar o trabalho para ele, as atividades. E eu queria deixar para vocês aqui, já terminando, porque eu já falei bastante sobre isso, que não adianta eu querer jogar para o outro aquilo que é responsabilidade minha. A escola nunca vai assumir o meu papel, porque o meu papel é educar, é conduzir, é ensinar o caminho que ele vai passar. A escola tem o papel de instruir, é a escola que instrui. Da instrução, ensinamento acadêmico, o ensinamento do dia a dia é meu. E aí não adianta eu cobrar da escola, porque quem educa sou eu, mãe, pai e responsável. Não é a diretora nem o professor, eles passam conhecimento. Essa é a grande diferença. E a gente precisa ter essa participação e isso claro no nosso dia a dia. O meu filho, ele é espelho de mim. O meu filho vai fazer aquilo que ele vê eu fazendo. Por isso que eu falo também. Tome cuidado naquilo que você faz na frente do teu filho. Porque quando ele vai reproduzir. E ele reproduz igualzinho você faz. Se você fala... se alguém liga para tua casa e você diz assim, diz que eu não estou. Não estou. Né? A gente costuma fazer isso. Ele vai dizer. Vai ter uma hora que ele vai dizer, a minha mãe mandou dizer que ela não está, mas ela está aqui. Então, a gente precisa repensar naquilo que estamos fazendo. A participação da família como condição para admissão não é negociável. Tem que ser. Não posso negociar se vai participar ou não. É obrigação da família participar do plano pedagógico, das reuniões escolares, das festinhas comemorativas, porque isso traumatiza teu filho para a vida inteira. Imagina todo mundo tá lá e você não vai. No dia das mães você não tá lá. No dia do pai você não tá lá. Isso não pode. Não foi isso que ele foi aprender. O pai de todo mundo tá lá e o meu não veio. Mas quando chega em casa, ó, sacode. Não é por aí. Então a gente precisa entender que família tem a parte que agrega. Inicialmente, contar com pessoas da família são considerados aliados.
para evitar tensão familiar. Para eu dividir, quando eu não consigo dar conta, eu tenho que buscar ajuda. Seja do vizinho, seja de alguém mais próximo, para me ajudar a cuidar daquilo ali. Então, o que acontece, gente? Eu queria deixar algumas coisas aqui para vocês, falando um pouco mais sobre isso, da responsabilidade. Vocês são os únicos responsáveis pelos filhos de vocês. A minha experiência tem visto situações que muitas crianças têm sido violentadas, abusadas. Olhem mais para os filhos de vocês, escutem mais o que eles querem dizer, porque muitas das vezes a menina, quando faz 18 anos, ela consegue fazer algumas coisas e confiar mais no coleguinha do que na mãe dela. A melhor amiga do teu filho, melhor amiga da tua filha é você. Não pode ser eu, não pode ser o vizinho, nem pode ser a professora. Tem que ser você, mãe. Tem que ser você, pai. Tem que ser você responsável por essa educação. Então, assim, eu costumo dizer que família é algo que a gente não busca, a gente recebe, né? Eu não escolho a minha família. Eu estou na família que me colocaram. E a partir do instante que eu estou na família que me colocaram, essa família precisa de um condutor. Assim como tem um ônibus, carro, se perder a direção, ele vai colidir. Assim também é a família. A família colide. Os erros da família não é que a gente é perfeito e que não vai acontecer. Porém, os problemas em família, onde os pais são mais presentes, onde eles se preocupam mais, é muito menor o índice de violação de direitos. As crianças são muito mais participativas, elas deixam elas vivem melhor, elas conduzem melhor. Então eu queria dizer que nesse momento de pandemia, essa pandemia veio para isso, para eu rever os meus conceitos como mãe. E aí tem uma coisa, gente, que é muito interessante, que eu costumo falar muito nas minhas palestras. Quantas vezes a gente chega para os nossos filhos e diz assim, olha, eu não gosto disso em você. Eu não gosto disso, disso e disso. E o filho não responde nada. Mas eu aconselho vocês, nesse momento, a fazer o tribunal familiar. O que é isso, tribunal familiar? Dora, o que você está falando? Tribunal é coisa de juiz. Mas a gente precisa trazer os modelos para dentro de casa. Eu falo tudo o que eu penso do meu filho, mas eu não paro para ouvir o que ele pensa de mim como pai, como mãe, como responsável. Sabe por que eu digo isso, que você não para? Porque a gente está num patamar de que eu mando e quem está embaixo tem que obedecer. Mas nem sempre eu parar para ouvir o meu filho, ele está me desrespeitando, nem eu estou sendo superior. Eu estou tentando entender quando eu me igualo a ele. Quando ele percebe que ele pode chegar para mim e falar tudo o que ele pensa, por mais que doa aqui. Então a gente precisa parar e refletir nessas coisas. Perguntar, filho, como que você me vê como mãe? E aí ficar calada e ouvir ele dizer, olha, eu não gosto disso, disso, disso. Porque é assim que nós pais vivemos. É assim que a gente faz com eles. E por eu ser pai, eu tenho a mania de achar que eu mando em tudo, que eles são vaquinha de presépio. Não são. São crianças pensantes, são crianças com senso crítico, que vai dizer o que a gente quer. A gente cria filhos com senso crítico, mas a gente não tem a sensibilidade de escutar o que eles acham desse pai, dessa mãe. Não é desrespeito, é família. Família é isso, ó. Eu tô aqui, mas eu posso estar aqui porque eu preciso entender o que acontece com meu filho. Eu preciso entender que há momentos que eu tenho que estar aqui, ó, dizer assim, filho, eu tô aqui, ó, fala comigo. O que você está vivendo? O que está passando? O que você está vivendo? O que está te incomodando? E até o choro você tem que dizer. E outra coisa que eu vou dar um outro recado. Para de dizer, para de chorar.
Você é homem, não pode chorar. Que isso? Todo mundo tem o direito de chorar, de botar suas mágoas para fora. E quando isso acontecer, abrace e diga: estou aqui com você. Estou segurando na tua mão. Estamos juntos porque deve ver. Família é isso. Família é a gente incorporar, a dizer pro outro: olha, conta comigo. Conta comigo, eu tô aqui. Mesmo que você erre, eu vou estar aqui, ó, esperando você voltar. Esse é o papel do responsável. E quais os maiores desafios? Desafio é esse. Eu tô falando do desafio. O maior desafio é eu chegar pro meu filho e dizer assim: como que você me vê como mãe? O que você acha da sua mãe? E ouvir ele dizer: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto da maneira que você fala comigo, eu não gosto da maneira que você me chama a atenção na frente das pessoas, eu não gosto da maneira que você me constrange na frente dos outros. Isso é desafiar a minha posição de chefe de família. E eu queria dizer isso para vocês. Eu queria deixar para vocês: cuidem dos filhos que vocês têm, porque vocês vão ser cobrados por isso. Deus deu para vocês cuidar. Filhos são presente e herança de Deus. E Deus fez isso para vocês cuidar. Deus não disse que vocês tinham que deixar largado de qualquer jeito. E Ele vai cobrar, Ele cobra, porque é um pedaço de você que você deixa de lado, que você não cuidou. E você pode observar. Toda criança que tem um lar sadio, o desenvolvimento dela é muito melhor. Toda criança que chega para o pai e para a mãe conta o que ele sente, você não retruca dando um tapa ou com um grito, você pode estar indignada, mas você tem que entender que ele precisa falar com você. E eu queria terminar agradecendo a vocês por ter ficado, me ouvindo. Pena que a gente não pode fazer um debate sobre isso nesse momento de pandemia, mas eu quero dizer para vocês, como assistente social, quanta coisa eu vejo. Quantas vezes eu vi pais e mães chegar para mim e dizer assim: olha, não quero mais, é teu, fica com você. Não pode, gente, isso. Quantas meninas eu vi fugir de casa porque a mãe tinha um companheiro que abusava delas e elas diziam para as pessoas que não acreditavam, né? Que a mãe e o pai não acreditavam nelas. Como que eu vou deixar o meu filho de lado e vou defender alguém que quando pensa em desistir do casamento vai embora? Filhos é para sempre. Eu não tenho ex-mãe, eu não tenho ex-pai, eu não tenho ex-filho. Filhos são para sempre. Vocês têm que entender que eles crescem, mas o trabalho é o mesmo. Porque mãe se preocupa, pai se preocupa que vai chegar tarde quando não vai. Então esse é o papel e esse é o maior desafio que você tem hoje na pandemia. No momento de pandemia, você tem esse desafio. Deus permitiu a pandemia para vocês ficarem mais próximos dos filhos de vocês. Porque largados eles já viviam. E Deus botou todo mundo numa bolha onde ninguém podia sair, com medo de um vírus que mata, que está aí. E para vocês poderem viver e traçar experiência, falar do amor que vocês sentem um por o outro. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, de reflexão. O meu papel na minha família é proteger, cuidar, educar e fazer a diferença. Porque o meu filho hoje será... O meu filho de amanhã é o meu espelho de hoje. Então, tome cuidado com tudo que você faz. Acredite, escute, fale, brigue, mas brigue com carinho, que eles percebam que na tua fala, na tua briga, você está brigando porque vocês os amam, porque é deles que vocês precisam. Então, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está próximo, que a gente tem vontade de abraçar e que você tem teu filho do lado, faça, abrace, diga que ama, que ele é especial,
que você precisa que eles vivam bem, que você tá ali para ouvir até quando eles erram. Então, família é isso. Família é algo que eu não procuro, é algo que eu não consigo escolher, mas é algo que eu tenho que conviver. E aí a gente precisa pensar naquilo que a gente tá. Qual é o meu papel dentro da minha família hoje, né? O que eu posso fazer por ela? Eu quero deixar isso no ar para vocês. Qual é o meu papel hoje dentro da minha família? O que eu quero para o futuro do meu filho? Eu quero ser um pai presente, onde ele pode me ver, até nos momentos de dificuldade, dizer: pai ou mãe, eu errei, mas eu me arrependi. E eu queria que vocês cuidassem de mim. Quando ele tá chorando, ao invés de dizer assim, cala a boca e engola o choro, dizer assim: chora, estou aqui com você. Chora porque eu quero ficar aqui com você. Eu preciso de você. Eu necessito que você fique comigo. Eu quero te dar colo, vem cá. Eu tô aqui com você. E nesse período eu queria agradecer, a professora Aline pelo convite, a vocês por ter escutado e dizer para vocês que família perfeita vocês nunca vão ter, mas vocês vão ter a família que vocês estão inseridos. E busque nessa família tudo aquilo que vocês possam fazer. Não deixe para amanhã, porque talvez você não tenha tempo. E a pandemia tem mostrado isso pra gente. Esse momento de pandemia tem mostrado. Hoje eu tenho alguém perto que chora e daqui a pouco eu vou olhar e ela foi embora. Quem de nós não perdeu os amigos assim? Assim também os filhos de vocês. Cuide deles. Cuide de quem está perto de vocês. Porque é eles que vão cuidar de vocês no futuro. Então eu queria agradecer a professora Aline, a creche Iracema da Garcia pelo o convite e dizer para vocês que eu estou aberto a outros debates, dizer para as mães e para os pais que filhos são herança de Deus para vocês cuidar. E cuide disso com muito cuidado, porque no futuro ele vem cobrar aquilo que você não fez.